e é um grande prazer tê-los aqui todos para este primeiro webinar sobre técnicas de procurar emprego no âmbito da nossa iniciativa Objetivo Emprego. Eu só queria, no fundo, dar aqui uma breve introdução e depois passar à equipa especializada que irá dar este webinar. Eu acho que nós todos vivemos um tempo muito assustador. A nossa realidade foi seriamente perturbada pela pandemia, pelo confinamento, pela crise económica que se avizinha, e nós sentimos que nesta fase, por um lado, temos que pessoalmente nos ajustar todos e, por outro lado, temos que estar muito unidos, muito solidários, porque só coletivamente é que conseguimos enfrentar os grandes desafios que vamos ter nos próximos tempos. E nós, enquanto escola Católica Lisbon, parte da Universidade Católica Portuguesa, lançou uma iniciativa We Stand United, de facto para demonstrar a sua solidariedade e o seu empenho nesta fase difícil para todos nos ajudarmos com conhecimento, com formação. E lançámos um conjunto de iniciativas e a nossa equipa do Careers and Talent Office, que é uma equipa muito especializada na parte de ajudar a procurar emprego, de acompanhar o posicionamento do mercado dos nossos graduados, dos nossos alunos e graduados, e que tem aqui um track record de 100% de empregabilidade dos nossos alunos finalistas e graduados, quis, no fundo, pôr a sua experiência, a sua expertise, o seu conhecimento das empresas ao serviço da sociedade e de quem nesta fase está à procura de relançar a sua carreira profissional, que sente que tem que ser desafiado, tem que se posicionar de forma diferente. E, portanto, a escola abraçou de forma eufórica esta iniciativa e aqui estamos nós para este primeiro webinar e já estamos mais de 300 nesta sessão. Portanto, eu gostaria de só dizer que este é um tempo de reinvenção de cada um de nós e de todos, e para alguns será têm emprego, mas querem, por segurança, melhorar as suas competências e a sua forma como se posicionam para ver oportunidades. Outros perderam o emprego ou pensam que poderão perder e querem estar atentos e procurar oportunidades. Outros, se calhar, querem enveredar por uma carreira de empreendedorismo e de inovação e criar o seu próprio emprego. E para todos é preciso técnicas de se posicionar, de usar ferramentas digitais, de saber estar em entrevistas, de saber vender, e tudo isso é o que esta equipa do Careers and Talent Office está habituada a dar. E, portanto, muito bem-vindos a este webinar. Espero que usufruam e que valorizem esta iniciativa. Muitos parabéns a toda a equipa do nosso Career and Talent Office por esta disponibilidade e por pôr ao serviço de todos as vossas competências. E agora entregaria o webinar a quem sabe do tema, à Karina e à Cláudia, que irão liderar este primeiro webinar. Espero que todos gostem e que fiquem connosco para os 6 webinars que irão seguir sempre à quarta-feira neste horário. Muito obrigado a todos e aproveitem bem e estamos unidos neste tempo tão desafiante para, em conjunto, ultrapassarmos os desafios. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a este webinar. Vamos estar aproximadamente 1 hora juntos. Estarei eu e a Cláudia a falar sobre técnicas de procurar emprego. Gostava só que, antes de entrarmos propriamente no tema em concreto, gostava só aqui de alertar para algumas questões mais técnicas, vamos lhe chamar assim. Nomeadamente, este webinar está a ser gravado e, portanto, pedia, por favor, a quem não quisesse depois aparecer, estará no seu livre direito de apagar a sua câmara para depois para proteger a sua imagem, digamos assim, está bem? Portanto, isso era uma questão que gostava de alertar. Dizer também que todas as pessoas ao longo deste webinar vão ter o seu microfone mute, para evitar aqui alguns ruídos de fundo que às vezes pode acontecer. Todos vós vão ter a oportunidade depois no final de colocar questões e nós vamos responder, está bem? Portanto, o chat existe para isso mesmo, para colocarem todas as questões que tenham e depois no final vamos tentar então responder da melhor forma possível a todas as vossas perguntas, está bem? Portanto, dizer-vos isto que era importante. Depois, nós de facto trabalhamos há algum tempo nesta área e às vezes temos alguns termos mais técnicos e vamos tentar tornar esta conversa de uma forma muito simples, com uma mensagem simples também, útil e que seja útil para todos.
independentemente da situação que estejam neste momento a viver, seja ela numa situação de desemprego, seja, por exemplo, uma pessoa que não sabe exatamente o que é que vai acontecer no futuro, se o seu contrato de trabalho vai ser renovado ou não, ou também para aquelas pessoas que estão neste momento a pensar numa nova oportunidade, numa experiência diferente, ter uma experiência completamente diferente daquilo que tem vindo a fazer, portanto vamos dar dicas muito práticas do que fazer. Este workshop vai ser de facto aqui mais transversal, essa é a ideia, seja mais transversal, porque depois ao longo dos outros webinars que vamos ter, vamos aprofundar os outros temas de forma muito mais concreta, nomeadamente entrevista, currículo, LinkedIn. Hoje vamos falar sobre algumas ferramentas que, como eu diria, transversais a todas, está bem? Vou então avançar agora vou aqui partilhar o PowerPoint. Só um minuto, por favor. Ok, já está. Pronto. Então, o meu nome, ainda não me apresentei, nem apresentei, depois vou dar a palavra à Cláudia, mas o meu nome é Karina Figueira, eu trabalho há cerca de 11 anos na Universidade Católica Portuguesa, mais concretamente num gabinete que, quando eu entrei, chamava-se Gabinete de Carreiras e agora tem um nome diferente, um nome mais internacional, porque a ideia é essa mesmo, temos muitos alunos internacionais. O nome do gabinete chama-se Careers and Talent Office e, na essência, o que é que nós fazemos? É um gabinete que tem o objetivo de ajudar os alunos no fundo o que nós fazemos é, ajudamos os alunos a prepararem-se para o mercado de trabalho, ou seja, temos sessões individuais com eles para eles pensarem no que querem fazer em termos profissionais, seja ele, por exemplo, gostava muito de trabalhar na área do grande consumo ou gostava de trabalhar em tecnologia, portanto, temos estas conversas com os alunos de autoconhecimento também, já vamos falar sobre isso, para depois ser muito mais fácil de perceber e mais fácil depois o processo também ao longo dos processos de recrutamento. Este trabalho é alimentado também com uma relação muito próxima que nós temos com as empresas, sejam elas nacionais, sejam elas internacionais. Portanto, as empresas vão-nos dando dicas muito práticas do que é que estão à procura nos candidatos, nós vamos transmitindo isto aos nossos alunos e vamos, no fundo, fazemos aqui a ponte entre os alunos e as empresas. Está bem? Sobre mim, mais coisas sobre mim. Eu durante um ano trabalhei numa consultora de recursos humanos e estive do outro lado, ou seja, estive a fazer processos de recrutamento, entrevistas, dinâmicas de grupo e, portanto, para esta sessão de hoje, trago estas duas realidades. Quem está no terreno a acompanhar pessoas que estão à procura de trabalho, mas já com a experiência de quem já esteve também a recrutar. Mais coisas sobre mim. Sou casada, tenho 2 filhas pequeninas e gosto muito do trabalho que faço. Vou passar a palavra à Cláudia. Boa tarde a todos. Estou muito entusiasmada pelos números que temos aqui, pelo interesse de todos. Muito obrigada pela vossa presença. O meu nome é então Cláudia Pascoal. Sou colega da Karina no Careers and Talent Office. Em termos de funções, ela já explicou, fazemos este acompanhamento aos nossos alunos em termos de ajuda de preparação para o mercado de trabalho, desenvolver competências que depois vão ser úteis para o resto da vida, fazemos este acompanhamento também das empresas para termos este conhecimento também do que é que estão à procura. Estou na Católica há cerca de 3 anos e antes disso também para contar um pouco sobre o meu percurso, tenho um mestrado integrado em Psicologia dos Recursos Humanos, tenho também algumas formações adicionais em Psicologia Vocacional de Orientação e para além disso tive uma experiência de alguns anos como recrutadora antes de começar a trabalhar na Católica Lisbon, assim como a Karina, portanto também tenho este lado, da perspectiva do outro lado, digamos assim, de como é que é estar a recrutar também para conseguir dar estas dicas mais práticas para ajudar quem está neste momento à procura. Muito bem. Obrigada, Cláudia. Vamos então avançar. Portanto, como eu disse há pouco, aqui a primeira questão técnica a acontecer, só que não estou a conseguir passar aqui o slide. Vou tentar voltar aqui. Vamos lá ver se eu agora consigo partilhar. Conseguem ver agora? Sim. Sim? Sim. Ok, já está. Pronto, ótimo, perfeito. Então, como eu dizia, vamos falar sobre técnicas para procurar emprego. E a agenda do dia de hoje é a seguinte. Temos 5 pontos. O primeiro é perceber como é que se sentem, porque o nosso sentimento é muito importante, a forma como nós nos sentimos à procura de trabalho tem que ser levada em conta. E, portanto, vamos falar também sobre esse tema.
Vamos falar sobre o autoconhecimento. Sem ele, nós não conseguimos não conseguimos dar nenhum passo quando estamos à procura de trabalho. É importante também dizer-vos como é que pode iniciar a vossa pesquisa. Vamos falar em CV, carta de motivação e perfil de LinkedIn. No fundo, são ferramentas essenciais quando nós estamos à procura de um trabalho. Hoje, em particular, vamos dar mais destaque à carta de motivação, porque o CV e o LinkedIn será apresentado noutros webinars mais para a frente, está bem? Poderão inscrever-se, seria ótimo contar convosco também neles, mas de facto hoje vamos fazer só aqui vamos tocar nos pontos essenciais destes documentos. E depois, no final, vamos considerar todos os cenários, vamos pensar sobre o que é que nós poderemos fazer agora nesta fase que estamos à procura de um trabalho, seja ele em que área for, está bem? Aqui as informações são transversais, como eu dizia no início. Muito importante, como é que eu me sinto neste momento? Nós tivemos a oportunidade de falar com várias pessoas que estavam à procura de trabalho, algumas desempregadas, e algumas pessoas disseram-nos que se sentiam muito perdidas. Não sabiam exatamente o que fazer, não tinham energia, olhavam para as vagas e para os sites de emprego, não sabiam muito bem o que fazer e, portanto, a nossa sugestão nesta fase é tentar perceber como é que está a minha confiança, como é que eu me sinto neste momento para procurar trabalho. E eu sugiro, de forma individual, pegarem num caderno e num lápis e escrever como é que eu me sinto neste momento. Sinto-me com pouca confiança sobre o meu futuro, sinto-me perdida, não sei o que fazer, ou por outro lado, tenho algumas certezas, mas preciso de algo mais para me sentir confiante. Então, se for isso, eu centro-me aqui mais nesta linha, estou no centro. Se por outro lado, se eu me sinto confiante e já sei o que quero, perfeito. Então vamos avançar no processo e começar a fazer candidaturas. Explicar-vos também que isto é um grau de confiança que vai ser mudado ao longo do tempo. E pode voltar atrás, ou seja, eu posso estar muito confiante, mas eu começo a fazer candidaturas, as coisas não estão a correr bem, facilmente eu consigo sentir-me pouco confiante e então é preciso pedir ajuda, falar com pessoas, falar mesmo com pessoas que não estejam a trabalhar nesta área em concreto, carreiras, mas falem como é que se sentem, eu sinto-me perdido, tu estás à procura de trabalho, como é que tens estado a fazer, algumas dicas, ajuda sempre muito falar com pessoas e pedir ajuda. Tá bem? Portanto, este é o nosso conselho nesta fase, pensar como é que eu me sinto neste momento. Depois, uma fase muito importante, o autoconhecimento. O que é que eu procuro nesta fase? Sem esta fase, nós temos muita dificuldade em dar os próximos passos. Ou seja, quando eu estou à procura de trabalho, eu percebo que nós temos que pagar contas, precisamos de um emprego porque temos uma família, precisamos disso tudo. Eu tenho consciência disso, completamente consciente disso. Por isso, às vezes é preciso encontrar uma oportunidade no dia a seguir e então nem sequer fazemos este autoconhecimento, fazemos candidaturas a tudo o que nos surgem, porque temos um objetivo muito concreto de arranjar emprego e ganhar dinheiro. Mas se nós tivermos a oportunidade de parar e pensar o que é que eu gosto mais de fazer, o que é que me dá alegria, o que é que me faz levantar da cama todos os dias com muita vontade e trabalhar, o que é que me apaixona, o que me faz os olhos brilhar, essas características, isso tem que estar escrito num papel e eu tenho que ter consciência disso mesmo, quando estou à procura de trabalho. Por outro lado, há coisas que nós não gostamos de fazer, que nos tiram energia, que nos deixam mais abaixo, que nós não gostamos mesmo nada. E isso é muito importante ter isso em consideração. É verdade que em todos os nossos trabalhos fazemos coisas que gostamos muito, como é o meu caso, eu gosto muito de estar com os meus alunos e com as minhas empresas e com a equipa, mas há coisas que eu não gosto, mas faz parte do meu trabalho e eu, para fazer um bom trabalho com eles, tenho que aprofundar, por exemplo, outras temáticas, se calhar que não me dão assim tanta alegria, mas tenho que o fazer. Tento equilibrar as coisas para fazer mais coisas do que gosto. Esse é o ideal, esse é aquilo que deve ser a nossa motivação. Muito importante, falar com pessoas que nos conheçam e perguntamos, o que é que gostas? Perguntar assim, olha, onde é que tu me vês a trabalhar? A fazer o quê? A trabalhar com pessoas ou atrás de uma secretária porque eu sou uma pessoa muito envergonhada, não gosto de me expor. Todas essas informações que nós vamos recolhendo dos outros são muito importantes para nós tomarmos uma decisão consciente. Essa é a parte principal quando nós estamos à procura de trabalho. Eu sei que não é fácil, é preciso coragem para o fazer, mas eu sugiro a todos que invistam tempo nisso, não é perder tempo, é investir tempo nisso. Pensar o que é que eu mais gosto de fazer. Está bem? Vou-vos dar o exemplo de uma amiga minha, a Maria. A Maria, ela é jornalista, tem 35 anos e ela
que gosta mais de fazer é escrever, ter disponibilidade para criar, tudo o que seja pôr mãos na massa, envolver-se com pessoas, conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes. Isto é a Maria. A Maria gosta de fazer isto. Tem o seu próprio blog, gosta de criar conteúdos, ser diferente, destacar-se dos outros. Gosta muito de pôr as mãos na massa, como eu já disse, então ela adora cozinhar. Sempre que tem algum tempo, ela vai para a cozinha e faz uns bolos deliciosos. Depois temos a fotografia, que é o que ela mais gosta de fazer, mas nem sempre tem a oportunidade de o fazer. O que lhe tira muita energia e que ela já percebeu que o caminho não é nada por aí, é quando está a fazer trabalho administrativo, quando trabalha horas a fio atrás de uma folha de Excel, num computador, a planear. Isso tira-lhe muita energia. Portanto, ela já sabe que o caminho não é por aí, é fazer coisas que gosta e capitalizar isso. Isso é que é o mais importante, está bem? Este é o exemplo da Maria que vai ser depois falado mais à frente, está bem? Mas fiquem com a referência da Maria. Ok, vou passar então à Cláudia. Ok, então, até este ponto já perceberam que primeiro é preciso fazermos muitas questões a nós próprios, não é? Percebermos em que fase é que estamos, como é que nos sentimos, o que é que queremos, o que é que não queremos. Quando começamos a perceber isso tudo, temos que fazer outro tipo de perguntas. E neste caso já serão aqui perguntas mais a outras pessoas. Isto para quê? Para perceberem um pouco como é que podem então iniciar a vossa pesquisa. Como é que podem, num sentido lato, num sentido muito diversificado. Existe uma primeira opção, que é muito simples, está aqui cada um pode aceder, neste caso, estamos a falar da internet, está aqui à distância de um clique, utilizando esta expressão, e o que acontece é que existem vários sites, tem aqui o exemplo de alguns de acesso gratuito, não vou estar a nomear todos, mas apontem os nomes se vos fizer sentido, mas aqui a ideia principal que queríamos passar é, tendo em conta aquilo que querem, em termos de funções, de opções, de vagas, daquilo que pensaram que querem apostar em termos de trabalho, faz mais sentido utilizar uns recursos do que outros. Por exemplo, se eu estou à procura, já tenho vários anos de trabalho, no mercado de trabalho, estou à procura de uma função onde são precisos muitos conhecimentos técnicos, uma formação superior, se calhar vou fazer o quê? Apostar mais na procura de sites como no LinkedIn, como no Expresso Emprego, como no Glassdoor, como no Indeed. Se eu estou numa fase inicial da minha carreira, se estou, por exemplo, a acabar a faculdade, estou à procura de estágios, se calhar vou-me direcionar mais para o Net Empregos, para o SAP Emprego, para o Emprego em Estágios. Estou à procura de algum tipo de trabalho que esteja muito perto da zona onde eu moro, porque nesta fase a minha urgência é mesmo começar a trabalhar e até estou disponível para vários tipos de funções. Tenho aqui várias opções em aberto. Posso, por exemplo, procurar grupos no Facebook, e existem muitas vezes grupos de Facebook de determinadas zonas do país, a dizer trabalhos em, e podem inscrever-se nesses grupos e ver se vão publicando ofertas, procurar aí. Ou seja, existem várias opções, têm que perceber um pouco, por tentativa e erro, quais é que são aquelas que podem funcionar melhor para a vossa pesquisa. Para além disto, o que é que acontece? Não se esqueçam dos websites das empresas. Imaginem que vocês chegam à conclusão que, para a função que vocês querem vir aqui a realizar, existe um determinado número de empresas que vos interessa mesmo muito. Vocês fazem essa lista e não estão a encontrar nada que esteja publicado por essas empresas. O que é que podem fazer? Podem ir ao próprio website da empresa, normalmente tem páginas de carreiras, e podem ver se têm lá algumas ofertas divulgadas, porque por vezes fazem apenas essa divulgação no próprio website. Por outro lado, não esquecer as empresas especializadas em recrutamento e seleção. Muitas vezes podem ser as vossas melhores amigas, no sentido em que têm várias ofertas ao mesmo tempo, vos podem ajudar a perceber para qual delas é que o vosso perfil faz mais sentido. Existem imensas, algumas mais especializadas em tipos de perfis, se calhar financeiros, da banca, outras perfis mais comerciais, outros perfis de trabalho mais tecnológico, de trabalho mais temporário.
Uma simples pesquisa no Google vai-vos levar a vários nomes e a partir daí é também começar a perceber esta empresa aqui tem ofertas nas áreas que me interessam, portanto vou entrar em contacto, vou me inscrever na base de dados e a partir daí podem também enviar essas candidaturas. E isto tudo através do computador para fazer aqui o início de uma pesquisa. O que é que também vale a pena fazer quando estão a fazer tantas pesquisas e enviar tantas candidaturas? É uma dica muito importante, algo bastante simples, não tem que ser exatamente como está aqui, mas é uma ideia a manter, que é manterem um registro. Manterem uma tabela, pode ser no vosso caderno, pode ser no computador, onde vos der mais jeito, mas apontarem sempre o nome das ofertas, para que empresas, quando é que enviaram, se tiveram algum tipo de resposta, se não, outras informações que sejam importantes para vocês. Porquê? Porque ao fim de algum tempo, de enviar várias candidaturas, se calhar enviam 5 num dia, enviam 10 no outro, 30 no outro, ok? Vão-se esquecendo um pouco e depois quando as empresas contactam, convém recuperar essa informação. Por outro lado, quando as empresas não estão a dar resposta, se vocês virem que já passou algum tempo, como guardaram os contactos, podem retomar o contacto com essa empresa, se calhar ficaram com o e-mail para onde enviaram o currículo e podem dizer-se que ainda estão interessados, que gostariam muito de ter uma oportunidade no processo de recrutamento, se o mesmo já avançou, se não, e então este registro pode ser muito útil nestas duas vertentes. Não se esquecerem e de fazerem um acompanhamento das vossas candidaturas. Em termos de outras ideias, para não ficarem só no online, porque não é só o online que existe, não é? Existe todo um outro mundo para além do computador e é aquilo que também podem fazer. Primeiro que tudo, deixem que os outros saibam que estão à procura. Contem aos vossos amigos, aos vossos familiares, colegas, conhecidos de conhecidos, ou seja, passem a palavra à vossa rede de contactos para que eles saibam que estão à procura. E assim, se alguém algum dia se cruzar com uma oferta ou souber de alguma vaga no sítio onde, por exemplo, trabalha, pode vir a dizer, sei que existe algo que semelhante ao que estás à procura neste sítio, podes enviar para lá a candidatura. Este tipo de passa-palavra pode ajudar muito porque alarga aqui a busca que estão a fazer. Para além disso, enquanto estão à procura de emprego e se calhar ainda não encontraram exatamente aquilo que querem, uma coisa que podem fazer é tentar envolver-se em projetos com propósito. E projetos com propósito vêm aqui muito no sentido de é algo que pode ser um caminho, uma porta de entrada e que possa estar ligada à área que vocês procuram. Não é? E que, entrando nesse projeto, vos possa também criar uma oportunidade para dizer já tenho um pouco de experiência com este projeto, posso vir a trabalhar nesta área, ou começam a conhecer um pouco mais daquele mundo e vos facilita também a entrada naquela área na qual querem vir a trabalhar. Outra coisa que também podem fazer é não ficar à espera dos anúncios e enviar candidaturas espontâneas, ou seja, podem procurar um e-mail da empresa e podem enviar para lá o currículo, podem ir ao website da empresa, normalmente há sempre um espaço a dizer candidaturas espontâneas, podem enviar, não ficar só na espera passiva, mas ser ativo neste envio de candidaturas. Depois convém sempre enviar uma explicação do porquê da candidatura, mas já falo disso à frente. Outra coisa que podem fazer e que também ajuda muito é acompanhar as notícias sobre as empresas e as áreas que estão em crescimento. Para quê? Para perceberem se esta área está em crescimento, então é porque daqui a pouco ou até já estão a recrutar para a mesma. Portanto, se eu estou com interesse nesta área, é uma boa oportunidade. Esta empresa se calhar está a vir para Portugal, vou à procura para ver se já têm algum tipo de vagas em aberto ou preparar-me para assim que vir alguma coisa enviar para lá a candidatura. Neste momento em que nos encontramos, notamos que aquelas áreas que estão em maior crescimento são as áreas da distribuição, em vários sentidos, e também da tecnologia, uma vez que também muitos dos serviços passaram para o remoto, então também tem sido aqui uma área em crescimento. Por último, mas se calhar também o mais importante aqui, é manter a motivação, porque esta pesquisa por vezes torna-se muito solitária e é importante falar com pessoas, tal como a Karina também já tinha mencionado.
é preciso ir contando aos amigos, aos colegas, como é que está a correr, é preciso ir mantendo a motivação, mesmo que não se estejam a ter respostas ou que se estejam a ter nãos, tentar perceber o que é que se pode vir a melhorar, e aqui a procura de trabalho acaba por ser um trabalho a tempo inteiro, há que ter essa consciência para também conseguir manter a motivação. Okay. E agora, falando aqui do o que é que têm que preparar? Imagina, já perceberam então o que é que querem, já perceberam o que é que existe no mercado, se calhar leram em alguns anúncios o que é que tinham que enviar, pediam-vos um CV, pediam-vos uma carta de motivação, ou então diziam para enviar o perfil de LinkedIn. Ok, isto tudo, o que é que isto quer dizer? O que é que vocês têm que preparar? São documentos que realmente existem aqui alguma preparação, portanto, vamos falar aqui um bocadinho sobre o CV, mas muito rapidamente. Porquê? Porque na próxima semana, quarta-feira, pelas 18 horas, vai haver um webinar específico sobre CV e o que é que podem esperar lá. O desenvolvimento destes pontos que estão aqui, mas para o contexto de hoje, o que é importante no CV? É garantirem que este documento conta a vossa história da melhor forma. E este documento deve ter normalmente uma página, portanto, não é assim tão fácil contar a minha história da melhor forma numa página, ok? Mas é possível e essa história deve ser clara, relevante, sucinta, deve ser fácil de ler, tentem sempre pôr-se na perspectiva da outra pessoa que não vos conhece e que está a ler, portanto, deve ser fácil de ler para os outros. Normalmente funciona também como um puzzle, tem que colocar as informações em secções para fazer sentido e então pensar, ok, que informações é que eu vou pôr em que secção, e normalmente há sempre que apresentar as experiências mais recentes em primeiro lugar e as mais antigas em último. A última dica que fica aqui por hoje, em que depois vai ser aprofundada na próxima semana, é que o CV deve ser adaptado a cada vaga. Okay? Não deve ser generalizado, deve ser adaptado e quem o lê deve perceber que vocês são então, ou que eu sou então um candidato válido para aquela vaga e que o recrutador me deve chamar. Falando um pouco mais depois da carta de motivação, uma vez que não vai ser falada noutros webinars. Vamos falar aqui de carta de motivação só para generalizar o nome, mas pode ser uma carta de motivação, se calhar já viram noutros anúncios outros nomes como a carta de apresentação, um texto de apresentação, no sentido de não ser uma carta, mas ser um campo de texto que tem que preencher com informação sobre a motivação, cover letter se for o anúncio em inglês, vários nomes. E às vezes até pode ser o simples texto que enviamos no e-mail onde anexamos o CV que vamos enviar para a candidatura, ok? Vamos chamar isto tudo carta de motivação só para simplificar. O que é importante aqui, tal como o nome indica, é mostrar a motivação para a vaga, portanto tem que ser um texto que esteja relacionado com a motivação e que a mostre, e por isso tem que ser único, escrito daquela pessoa para aquela empresa e para aquela vaga. Para isso é preciso ler o anúncio, é preciso fazer pesquisa sobre a empresa e a área, é preciso perceber também como é que eu me posso apresentar da melhor forma, e é preciso também novamente colocar-me no lugar da outra pessoa e imaginar se ela não me conhece, se ao ler a minha carta vai perceber que a minha motivação é aquela que eu quero transmitir. Okay? Algumas linhas gerais para perceberem melhor como é que se poderia estruturar aqui uma carta, e se for uma carta convém que seja também uma página. O que é que podem fazer? Aliás, passando aqui para um exemplo mais concreto ainda, um exemplo por e-mail, ok? Porque às vezes até é mais comum enviar por e-mail do que por carta. Tem que interessar sempre a alguém concreto. Imaginem, se for até o e-mail do recrutador, normalmente o primeiro e o último nome podem dizer caro, colocar o nome da pessoa e dirigir a essa pessoa em específico, mostra que tiveram atenção ao detalhe, mostram que fizeram o vosso trabalho de pesquisa. Vão dizer para onde é que estão a enviar a candidatura, para que vaga,
e onde é que viram essa vaga, e vão falar de forma resumida das vossas experiências, ou seja, não vão pôr por extenso aquilo que já têm no CV, fazer um apanhado, vão dizer, por exemplo, que têm a experiência anterior como recepcionista em várias áreas, em empresas de diferentes áreas, têm uma atitude positiva e profissional, que é uma coisa que se calhar de outra forma não teriam a oportunidade de mencionar no CV. E, para além disso, vou usar exemplos muito concretos, que são estes 2 parágrafos maiores que estão aqui, só a título de exemplo, em que esta pessoa utilizou mesmo exemplos do seu último trabalho, que é aquele também mais recente, o que é que fez, como é que lidava com adversidades, num exemplo muito concreto de uma situação que estava a correr mal, como é que deu a volta à situação. São coisas que não estão tão detalhadas no CV, mas que podem mostrar na carta, porque faz sentido para aquele contexto, e depois terminam com uma despedida, em que os vossos contactos, se for numa carta, no e-mail, normalmente já estão lá, mas podem deixar novamente para reforçar também aqui a informação enviada. Posso só acrescentar aqui uma questão, Cláudia, desculpa Claro. estar a interromper. A carta de motivação normalmente suscita sempre dúvidas e as pessoas não sabem o que fazer e o que escrever. Pensem sempre que a carta tem que resumir, e fazendo agora também um resumo daquilo que a Cláudia estava a dizer, mas a ideia é nunca devemos ter uma carta que seja enviada para todas as empresas a que nós nos estamos a candidatar. As cartas de motivação dão muito trabalho a fazer, é preciso muito tempo, muita dedicação, porque só assim é que elas têm impacto junto da empresa a que vos está a recrutar. Porque se fizerem só a alteração do nome da empresa, francamente, e de acordo com a minha experiência, não acrescenta muito. Não. Pelo contrário. Sim, e, portanto, normalmente. Ao fazer, façam bem feito e tentem sempre contar a vossa história fazendo a ligação com a empresa a que se estão a candidatar. Normalmente o que ajuda a fazer em termos práticos é pegam numa folha branca e colocam todas as vossas características mais fortes. O que é que aprenderam? Depois olham para a empresa a qual elas estão a candidatar, a cultura, normalmente ajuda muito se falarem com pessoas que estejam lá a trabalhar e pegar nessa informação toda e, como eu costumo dizer, fazer aqui um casamento perfeito, um puzzle perfeito. Se calhar se voltares atrás, Karina, se voltares ao slide anterior, se calhar também ajuda aos participantes a perceberem, sim, que esta parte tínhamos aqui saltado, mas ajuda muito a pensarem nestas perguntas. Porquê é que eu sou candidato ideal? Ok, não repetir aquilo que tem no CV, simplesmente utilizar aqueles exemplos concretos como tínhamos visto, explicar o porquê aquela empresa, porquê aquela posição, e tal como a Karina estava a dizer, a carta tem que ser personalizada. Não pode ser uma genérica para todas as candidaturas que vão enviar. O e-mail aliás, o texto do e-mail não pode ser o mesmo para todas, tem que ser muito específicas, porque senão a empresa vai pensar, escreveu isto para mim, tal como escreveu para o outro, não tem assim tanto interesse. Sim, e até às vezes acontece, quando nós estamos a fazer tantas candidaturas, na azáfama de fazer tantas candidaturas, acabamos às vezes por nos esquecer de tirar o nome da empresa que é concorrente da outra, a que nós queríamos candidatar. Normalmente é chumbo direto e, portanto, é preciso ter muita atenção ao detalhe, muito cuidado com aquilo que nós estamos a fazer, porque é a nossa imagem profissional que fica posta em causa. Está bem? Só dar-vos aqui... Eu sei que às vezes parece senso comum, mas quando estamos em recrutamento isto acontece e é preciso ter aqui alguns cuidados acrescidos. Está bem? Cláudia, vou passar, está bem? Não sei se queres ainda falar mais alguma coisa aqui. Não, já mencionámos, sim. Por último aqui o LinkedIn. Sei que nem todos podem saber o que é o LinkedIn, mas explicando aqui de uma forma simples, o LinkedIn é uma rede social à semelhança como é o Facebook, o Instagram, é uma rede social, mas tem um contexto muito diferente, é uma rede social profissional, ou seja, a informação que vão estar a colocar lá é a vossa informação a nível profissional e aquilo que vão estar a partilhar, porque também existem partilhas, um feed de partilhas, é informação mais a nível profissional de notícias que viram ou de vagas que estão a ser divulgadas, é este tipo de informação. Para alguns faz sentido ter LinkedIn, para outros não. Alguns de vocês se calhar têm o LinkedIn feito, mas não o utilizam muito. Pode ser normal, mas existem realmente algumas profissões para as quais quem não está no LinkedIn é como se não existisse. Portanto, quem sabe que isso pode ser uma
possibilidade, e normalmente estamos aqui a falar de funções que exigem níveis de conhecimento mais técnicos. Normalmente esses tipos de perfis têm que estar no LinkedIn, porque os recrutadores também vão aí muito à procura. O que é que vai acontecer? Um webinar sobre o LinkedIn daqui a 2 semanas, portanto depois aí podem ouvir falar mais sobre o LinkedIn para quem fizer sentido, ou para quem tiver curiosidade e quiser perceber um bocadinho melhor como é que funciona a rede, mas em termos desta rede, lá está, a informação é toda a nível profissional, e depois podem dar uso ao perfil no sentido de fazer pesquisas, de adicionar contactos. Aqui não são adicionar amizades, mas são adicionar contactos, que podem ser recrutadores das empresas, podem ser pessoas com as mesmas funções que vocês têm ou que querem vir a ter, para começar a ganhar uma rede de contactos que pode ser interessante. Podem interagir com eles, podem enviar mensagens, podem também seguir as empresas para ver as ofertas que são publicadas. Podem também perceber um bocadinho como é que está o mercado através das notícias que as próprias empresas vão publicando. Esta rede é útil para muitas pessoas, portanto depois deixo também a sugestão de quem quiser daqui a 2 semanas assista também ao webinar sobre o LinkedIn. Exatamente. Muito bem, vamos então avançar. Estamos quase a chegar à reta final aqui do nosso webinar de hoje. Vamos agora considerar todos os cenários possíveis. E se o meu plano é continuar a trabalhar na mesma área e eu estou focada em fazer candidaturas espontâneas, faço candidaturas também a vagas para a área que eu já tenho experiência, mas eu não estou a conseguir ter sucesso, ou seja, eu nem sequer estou a ser chamado para as entrevistas, é preciso parar e pensar o que é que eu não estou a fazer assim tão bem, que não me esteja a levar para um caminho de sucesso em termos de ir às entrevistas e depois até passar. Se nós não estamos a conseguir, é por alguma razão. Ou é o mercado que mudou muito desde que nós saímos e precisamos neste momento de adquirir novos conhecimentos e fazer as reciclagens, como se costuma dizer, se calhar, ou então simplesmente eu tenho que ir ainda mais a fundo. Então, se calhar ainda tenho que ir mais a fundo em termos de formações. Podem ser formações presenciais ou formações online. Felizmente agora, com nem todas as coisas negativas às vezes trazem também um lado positivo. Se não fosse, se calhar, a Covid-19, nós estaríamos aqui hoje todos a falar sobre este assunto. E, portanto, convido-vos a fazerem cursos também que estejam acessíveis às vossas condições financeiras e de disponibilidade também. Sei que há muitas pessoas que têm filhos pequenos e que não é fácil conciliar tudo, mas tentem encontrar, no fundo, é olhar para o vosso currículo, para a vossa experiência e olhar para os anúncios aos quais estão a candidatar e tentar perceber o que é que falta no meu currículo para conseguir então passarmos próximas fases e ir à entrevista. Podem às vezes ser coisas muito simples, por exemplo, uma formação pequena em Excel, por exemplo, ou melhorar um idioma. Por exemplo, se quisermos trabalhar na área comercial, ou se quisermos ter clientes internacionais, se nós não falarmos línguas, não vamos ter sucesso. E o mesmo se aplica, por exemplo, à área da restauração. É importante investir em nós próprios. Esta era uma mensagem que eu queria dizer-vos também. Não há melhor investimento a fazer do que na educação, na nossa e das pessoas que estão à nossa volta também. E aprendermos sempre mais ao longo da vida tem que ser de facto aqui um pilar que deve estar, no fundo, bem presente na nossa vida. E depois podemos associar a projetos relacionados com a área. Imaginem, por exemplo, eu gostava muito de trabalhar na área de marketing. Não estou a conseguir. Por que não criar o meu próprio blog? Por que não ter a minha página no Facebook ou no Instagram, que vou convidando os amigos e as pessoas que me conhecem para acompanhar e vão começando a ter diversos conteúdos e as pessoas, se calhar, até acabam por ter interesse e é uma forma de se darem a conhecer também, serem proativos e no fundo, ter aqui este espírito de empreendedorismo que é muito importante. Eu percebo que às vezes não temos a coragem para o fazer, mas é importante reinventar-nos e ganhar coragem e não ter receio, porque as coisas vão acontecer, precisamos é de acreditar também em nós e pedir ajuda mais uma vez, que é esse o tema que eu acho que hoje vou referir isso muitas vezes. Mas imaginem que entretanto pensam assim, eu já não gosto de trabalhar em contabilidade, ou eu já não consigo mais passar o dia inteiro atrás de um computador, eu preciso de liberdade, eu quero andar na rua, quero fotografar. Lembram-se do exemplo da Maria, a Maria que era jornalista. Maria, na verdade, tinha um grande interesse, que era a fotografia. E, portanto, a Maria, o
que é que ela decidiu a dado momento? Que já não queria ser jornalista, mas queria aproveitar muitas das competências que ela tinha de escrever, de contactar com pessoas, de estar sempre em cima do acontecimento, da novidade. Ela começou a apostar em fotografia, em contar histórias, mas em vez de ser escrito, seria a contar histórias através da fotografia. E ela dizia-me, antes de nós fazermos aqui este webinar, ela dizia que tudo aquilo que aprendeu no jornalismo e em outras experiências que ela teve anteriormente, como trabalhar, por exemplo, num restaurante, ter o seu próprio blog, tudo aquilo que aprendeu anteriormente, nada ficou perdido. Ela consegue agora aproveitar tudo isso, essas competências que nós, em linguagem técnica, chamamos de competências transferíveis. No fundo é trazer tudo aquilo que eu aprendi que pode ser transferido para outra área, pode ser diferente, por exemplo, ou então pode ser até assim mais lateral. Imaginem que é trabalhar em marketing. Trabalharam 5 anos em marketing num determinado setor. Estamos a pensar, por exemplo, no grande consumo. Já estão cansados daquela área, da agitação desta área em concreto, gostavam de experimentar outra área. Por exemplo, o setor dos seguros, por exemplo, que é completamente diferente. Aquilo que aprenderam no grande consumo pode ser aplicado para esta área em concreto, agora da seguradora, e portanto nada se perde. É essa a mensagem que eu também vos queria dizer. Isto pode ser para todas as áreas. Vou só pensar aqui se haveria aqui mais algum tema que gostasse de partilhar convosco. E falar com pessoas, fazer projetos de voluntariado, era aquilo que já tínhamos falado. Portanto, nesta fase há que repensar o que é que eu quero fazer da minha vida, de uma forma muito consciente e muito honesta connosco próprios. Está bem? Às vezes é preciso parar para pensar no que é que queremos dar próximos passos. Resumindo, então, o que é importante? A confiança tem que lá estar sempre, eu tenho que ganhar força, mesmo às vezes quando não é possível, é acreditar que vamos conseguir, pensamento positivo, as coisas vão acontecer, pensar o que é que está ao meu alcance neste momento para eu poder fazer candidaturas, para eu falar com pessoas e conseguir alcançar aquilo que pretendo, tenho que me preparar muito bem. A preparação é a chave também do sucesso. Se eu não me preparo, as coisas não vão correr bem. Eu até posso querer muito ir trabalhar para aquela empresa, imaginem, quero muito ir para a L'Oréal, mas se eu não me preparar, se eu não falar com pessoas que estejam lá a trabalhar ou que já trabalharam, ou se eu não for ao site da empresa e perceber quais é que são os produtos, como é que a empresa está organizada, eu chego à entrevista e não vou fazer boa figura e não vou passar, por mais que eu diga que eu quero mesmo é ir para lá trabalhar. Portanto, a preparação é fundamental, está bem? Para a entrevista e também para fazer a sua candidatura, a carta de motivação, como vimos. E se as coisas não estão a correr bem, então é parar e tentar perceber o que é que eu não estou a fazer bem e redefinir aqui a minha estratégia em termos de procura de trabalho. Está bem? Manter a motivação, mais uma vez, era aquilo que falávamos no início, a Cláudia disse muito bem, a motivação tem que lá estar, confiarmos em nós próprios. Está bem? Dizer-vos, Cláudia, queres apresentar Sim, isto? sim. Como já perceberam e fui mencionando já alguns deles e mencionámos ao início, este é o primeiro webinar de uma série de 6. Nós deixamos aqui as datas dos próximos 5. Os links de inscrição vão sendo divulgados, vão ser sempre às quartas-feiras às 18, para ser mais simples para decorarem o horário. O próximo vai ser sobre o CV, o seguinte depois sobre o LinkedIn, dia 8 de junho, marketing pessoal e eficaz, é um tema que também é muito importante como se apresentar, e que muitas vezes também pode não ser o mais fácil de fazermos. A dia 17 também explorar oportunidades no mercado, ou seja, não é exatamente aquilo que estivemos a fazer hoje, é como explorar de uma forma com perguntas, ir ter com pessoas em concreto, fazer mesmo questões a pessoas em específico, portanto pode também ajudar-vos depois a explorar mais opções de pesquisa. Okay? E o último vai ser dia 24 de junho, que é para preparar uma entrevista de emprego, que muitas vezes também é aquele momento crucial em que temos tudo, chegamos à fase da entrevista, está tudo a correr muito bem, mas não sabemos como nos apresentar da melhor forma presencialmente. Até aí tinha corrido tudo bem no papel. Como é que vamos fazer isto avançar para a fase seguinte, que é um sim, está contratado, vai ser este último. Okay? Temos agora 15 minutos para perguntas e respostas. Cláudia. Sim,
Queres ler aí alguma? Deixamos só esta mensagem de escolhe um trabalho de que gostes e não terás de trabalhar nem um dia na tua vida. Uma forma de vos inspirar também agora nesta fase. Eu vou abrir aqui o chat para vir aqui. Eu sei que já têm estado a fazer muitos comentários. Vou só tentar perceber onde é que começam aqui as perguntas também para conseguir ajudar. Se as nossas colegas, algumas foram aqui também dando algumas inscrições sobre aliás, informações sobre as próximas inscrições. Estou a ver que já fizeram aqui a publicação do link. E falaram sobre a gravação, ou seja, Cátia Lopes é uma das nossas colegas, ela tem estado aqui a responder no chat. Está aqui uma pergunta sobre a carta de motivação, aliás duas. A Albânia Mariano e Ana Alves. Albânia comenta que sempre teve muita dificuldade em elaborar a carta. A Ana Alves pergunta: e quando não sabemos a quem nos devemos dirigir? Obrigadas ambas pelas perguntas. Karina, eu posso avançar aqui com esta resposta, como falei sobre o tema, se quiseres. Sim. Avança, sim. Ok, enquanto procuras outra. Então, o que é que eu vos posso responder aqui a ambas, juntando-se como o tema é o mesmo? Realmente não é fácil elaborar uma carta, há que pensar um bocadinho, e se calhar antes de escrever uma carta, ou mesmo que seja um texto mais curto, se calhar antes disso é mesmo preciso desconstruir um pouco o perfil, é pensar: ok, para esta vaga, sei que comunicar é muito importante, sei que orientação para o detalhe é muito importante, sei que tem que ter uma componente de análise de texto muito importante. 3 exemplos aqui muito gerais. Experiências, exemplos muito específicos do meu percurso e que outra pessoa não os teria, é que eu posso contar para explicar na carta que eu tenho aquelas competências para depois justificar que sou um bom candidato. Às vezes é preciso desconstruir isto tudo, ok, Albânia, para depois conseguir então elaborar a carta. Às vezes o documento não sai logo à primeira vez, às vezes é preciso fazer muitos rascunhos, muitos textos separados para depois conseguir juntar tudo e daí dar trabalho, mas quando pedem é porque vão ler e vale muito a pena, porque senão se for muito genérico, exato, e depois podem pedir outra pessoa para ler. Um olhar mais crítico, sim. A Ana também perguntou aqui, só para responder, desculpa, sim, que a pergunta estava junto, quando a Ana Alves, sim, também nos pergunta aqui, quando não sabemos a quem nos dirigir, o que é que devemos escrever. Existem aqui várias hipóteses, depende um bocadinho daquilo que vocês conseguirem. Se conseguirem, por exemplo, entrar em contato com a empresa por telefone ou em e-mail geral e perguntar a quem se podem dirigir, pode ser uma opção. Se não tiverem mesmo forma nenhuma de verificar o nome, podem, outra alternativa aqui se calhar um bocadinho não a melhor, mas que também mostra que fizeram alguma pesquisa, mencionar o cargo da pessoa ou o departamento, o nome correto do departamento, porque os departamentos mudam o nome de empresa para empresa, portanto já mostra um bocadinho de pesquisa que fizeram, podem ser aqui alternativas. Mais alguma sugestão, Karina? Sim, ou então dirigir à equipa de recursos humanos, normalmente são as primeiras pessoas que recebem esta carta de motivação. O ideal é mesmo dirigir à pessoa em concreto. É possível através do telefone ou do e-mail, como a Cláudia já disse. Estava a tentar encontrar aqui outras perguntas. Houve uma pessoa que perguntou, agora nesta fase tem estado a assistir a muitos webinars e tem feito cursos online, colocar esta informação no currículo ou não. Nossa sugestão nesta fase é, ou então esta pessoa perguntava também se podíamos, desculpem, entretanto vi aqui uma pessoa amiga no chat e então, portanto, ela perguntava se podia só partilhar esta informação na entrevista. Podemos não chegar à entrevista, temos que pensar nisso e, portanto, o ideal é colocar esta informação no currículo para conseguirmos chegar à entrevista, está bem? Portanto, nesta fase, a informação que está no nosso currículo pode fazer a diferença entre sermos contactados ou não. Portanto, sim, a resposta é sim, está bem? Eu estou a vir aqui outra pergunta que também é interessante, de Aline Coelho. Quanto tempo seria razoável para fazer essa avaliação? 1 mês, 2 meses? Eu creio que
esteja a referir à autoavaliação, autoconhecimento que estivemos aqui a falar, ou se calhar à avaliação inicial em que fase e com confiança é que estamos. Creio que seja um desses tópicos. O responder 1 mês, 2 meses, isto depende aqui um bocadinho de cada pessoa. Há quem precise, se calhar, de investigar um bocadinho mais e de se questionar mais, há quem, se calhar, consiga obter uma resposta mais rápida. Não existe aqui um tempo certo que digam, ok, passou este tempo, estou pronta. Não, é mesmo investir nisto e quando se sentem prontos sabem que obtiveram essas respostas. Uhum. Entretanto, está aqui outra pergunta também, quais é que são os maiores erros cometidos numa candidatura? Bem, eu diria que os maiores erros, e já aconteceu comigo, é mentirem num CV. Simplesmente dizem que têm uma experiência quando na verdade ela não existe. E nós, neste mundo do recrutamento, há uma grande rede de contactos, nós conhecemos quase todos, participamos nas mesmas conferências, nos mesmos seminários, andamos na escola juntos e, portanto, as coisas facilmente se prentam em Portugal, rapidamente conseguimos perceber isso. Sim. E na entrevista também se consegue perceber quando a pessoa está a mentir, porque nós fazemos algumas perguntas e a pessoa começa a ficar aflita. E, portanto, nunca mentir num currículo, jamais isso. Dizer, por exemplo, que temos uma média de 15, quando na verdade temos uma média de 12, é a mesma coisa, portanto estamos a mentir. Fotografias, é preciso ter cuidado com as fotografias, mas todas estas questões as minhas colegas depois também vão partilhar com mais detalhe. É preciso ter aqui algum cuidado, ter uma imagem profissional é fundamental. Sim. Mas eu diria para serem verdadeiros ao longo de todo o processo. Uma coisa que também a Karina já mencionou, mas que eu volto a referir, quando fazem textos ou quando estão a enviar e-mails para as empresas, coloquem o nome correto da empresa. Porque se estão a enviar uma candidatura e metem o nome da concorrente porque o e-mail anterior tinha enviado para a concorrente, é meio caminho andado para, se calhar, a vossa candidatura ser vista como com pouca atenção ao detalhe. Sim, sim. Também é Temos um erro. aqui, sim, temos aqui, estamos já mesmo na reta final, temos mais 5 minutos. Há aqui muitas pessoas a perguntar se é preciso fazer inscrição para os outros webinars. A resposta é sim, tem que se inscrever. Os links estão disponíveis também nas comunicações que temos estado a fazer no LinkedIn e no Facebook. Está bem? Olhem, eu não estou... E sempre que virem aqui o nome Cátia Lopes, é a nossa colega, ela tem estado a disponibilizar alguns links e ela tem estado a indicar a página onde estão os webinars, onde se podem inscrever nos próximos e também a gravação, onde é que vai ficar disponível. Ok, podem, não sei se conseguem ver esta informação, eu creio que sim, se não depois também poderão ver nas publicações nas redes sociais, basta aderirem ao evento e vamos lá publicando. Temos aqui a Maria Luísa que nos pergunta como dar a volta quando se tem 62 anos. Aos 62 anos temos muita experiência profissional e muitas histórias para contar também da nossa vida. Eu diria aqui para partilhar a sua história também e tudo aquilo que fez. É verdade que é preciso resumir, não é? 72 anos de vida numa página se calhar é difícil de colocar. No seu caso, Maria Luísa, eu sugeria que, por exemplo, o seu currículo tivesse 2 páginas. Há muitos projetos que requerem pessoas com mais de 50 anos de vida e, portanto, estou-me agora a lembrar de um projeto que é o 55+, que dá resposta a pessoas que já têm muita experiência profissional e que às vezes não conseguem encontrar oportunidades. Eu estou a fazer publicidade sem consciência disso, não pedi autorização, mas estou-me a lembrar deste projeto, poderá fazer sentido para si. Não sei exatamente qual é que é a sua formação, mas há projetos no mercado especificamente para pessoas com mais de 50 anos, 60 anos. E uma coisa que também pode ajudar, complementando aqui aquilo que a Karina também estava a dizer, é focar-se nas competências transferíveis, ou seja, se está numa fase em que está à procura, mas se calhar está à procura numa área diferente, ou até na mesma área, mas para manter a motivação, o espírito, para além de se focar enquanto candidata com uma experiência que vai ajudar a empresa, também mostrar que já tem muitas competências que foram desenvolvidas ao longo da sua vida e que podem ser aplicadas naquele trabalho. E talvez seja essa forma de dar a volta, como foi a expressão utilizada. Sim, exatamente. Uma ótima sugestão, sim. Estava a ver aqui mais perguntas.
Estamos já na reta final, temos mais 2 minutos. Sim, eu vi aqui um comentário sobre uma página, 3 páginas de CV. Sim, depende um bocadinho já da experiência que tem. Imagino que, como referiu aqui, caso profissionais séniores, 3 páginas eu já diria que seria muito, eu aconselharia no máximo sempre 2, ok? A não ser que seja mesmo muita experiência, mas tentar resumir também, porque imaginem a pessoa do outro lado a receber por vezes centenas de CVs e tem que os ler muito rápido. Acontece, é impossível não o fazer, portanto tentem sempre também ter essa perspectiva. 1 página, 2 páginas no máximo, para terem a certeza que a informação passa. Exatamente, sim. Mas depois para a semana também poderemos falar mais sobre essa Sobre as formações, informação. temos aqui uma pessoa que nos pergunta, agora não consigo ver o nome da pessoa, que nos pergunta quais é que são as áreas de formação que deve apostar, se deve apostar na sua área já de experiência profissional ou noutras, mais genéricas, digamos assim. Aqui eu diria que não há uma pergunta certa ou errada, eu acho que tem que analisar o seu caso e perceber o que é que faz mais sentido. Quando se faz formação, tem que ser sempre com um propósito, é melhorar alguma competência, algum conhecimento que queremos. E, portanto, é pensar no seu caso em concreto. Não, neste caso, é mesmo isso, é analisar e perceber o que é que faz mais sentido para mim nesta fase. As genéricas pode ser uma base para depois aprofundar mais a longo prazo. Ou seja, imagine fazer um curso de gestão, e depois gosta tanto de marketing, depois a seguir pode fazer uma formação em marketing e aí já está a canalizar o seu interesse. Espero ter respondido à pergunta. Estou a ouvir uma pergunta aqui também interessante por parte de Rui Sousa. Uma dica para procurar trabalho, projetos, sendo um trabalhador independente, líder de equipa na área de consultoria. O que é que poderíamos aconselhar aqui ao Rui? Primeiro que tudo, deixar os outros saber que está à procura e do que é que está à procura. LinkedIn também pode ser uma mais-valia nesta área e por isso daqui a 2 semanas também pode explorar um bocadinho mais este tópico. Exatamente, sim. Okay? Bem, eu diria que estamos em cima da nossa hora. Resta-nos agradecer a todos a vossa presença. Muito obrigada pelas questões que colocaram, pela vossa presença. Esperemos que no futuro nos cruzemos noutros webinars. Muito obrigada a todos. Obrigada. Professor Filipe Santos, não sei se quer falar agora. Não, só para dar então, espero que tenham gostado do webinar, eu achei muito interessante, espero que também, e que voltem para os próximos, que serão sempre à quarta-feira, exceto num dia em que é feriado à quarta e será à segunda-feira, mas esperamos vê-los aqui para partilharmos em conjunto estas novas estratégias e técnicas para repensar a nossa carreira e encontrar emprego. Muito obrigado a todos e até à próxima, até para a semana. Obrigada também. Adeus. Até à próxima, obrigada.